O NT Sul já está de volta ao vivo. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. E a convidada de hoje, aqui no NT Sul, é a Chayene Coimbra. Ela é neuropsicopedagoga clínica e professora de atendimento educacional especializado. Chayene, boa tarde, muito bem-vinda aqui ao NT Sul. Boa tarde, é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, né, conversando sobre um tema bastante relevante nos dias atuais, né? Com certeza. A gente vai abordar aqui um pouquinho sobre inclusão, esse trabalho que é tão importante, sendo feito especialmente nas escolas, que é um pouco da área de atuação aqui da Chayene. Então vamos desmistificar muita coisa. E você de casa é muito bem-vindo aqui nesse bate-papo, viu? Você pode enviar uma pergunta, um comentário, uma dúvida. O momento serve para isso. Então mande para a gente, está na telinha o número do WhatsApp, 51997697129. Participe aqui com a gente. Bom, antes da entrevista, antes de começar aqui a entrevista, nós vamos assistir a uma reportagem. Diagnosticado com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com um predomínio de sintomas de desatenção, um estudante do 4º ano do ensino fundamental em Cachoeira do Sul não consegue obter o atendimento educacional especializado. Com 9 anos de idade, o menino sofre com os reveses e desafios que a condição traz, especialmente no desenvolvimento escolar. A mãe, munida de laudo e orientação médica, teve a negativa ao suporte educacional sob a justificativa de que TDAH não é uma deficiência amparada por lei. Mas será que isso procede? Vamos acompanhar. A Daniele vem enfrentando dificuldades para que o filho, Estevão, de 9 anos, tenha o atendimento especializado na escola em que estuda aqui em Cachoeira do Sul, Hamilton da Cruz. Ele tem diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, com predomínio de sintomas em desatenção. O laudo, emitido por uma neuropediatra, não garantiu o atendimento necessário ao menino, que está no 4º ano do ensino fundamental. A justificativa é de que não há legislação que ampare o AEE para TDAH, que não é considerado uma deficiência. E o que mais, empacou ali foi os AE na escola, que a médica colocou no laudo dele que é uma lei que ele tem direito. A psicopedagoga lá da Clínica de Desafios também falou que é um direito dele e que eu tenho que ir atrás. Eu levei o laudo, elas tinham me comentado que ele estava disperso e não estava rendendo na aula. Daí foi aí que a gente levou ele no médico novamente. E aí eu levei o laudo dele, onde diz, que ele precisa, enfim, e aí elas falaram que não é uma deficiência, que o atendimento AE é só para alunos com deficiência e autismo, que essa é a lei, não sei se é do município, e que a escola já está, com os horários, já está cheia. A professora que dá os atendimentos não tem mais vaga, só uma professora. Aí eu fui na SMED, foi me dito a mesma coisa, e aí eu estou nesse impasse. Fizeram várias anotações, e me receberam super bem, inclusive, só que dali uns 2 dias elas me ligaram e falaram que não tem como e que a mesma coisa que a escola falou, que ele não é deficiência e que o atendimento AE da escola é para alunos com deficiência. A família observa particularidades no comportamento do Estevão desde pequeno, mas foi apenas há 2 anos que ele foi devidamente diagnosticado e começou a ser acompanhado por especialistas e fazer tratamento com medicação e terapias. Quando ele era da escolinha, quando ele era bebê, as professoras notavam que ele era disperso em relação às outras crianças, que na hora de fazer jogos, leitura, ele ficava um pouquinho, mas em seguida já se dispersava. Essa foi a primeira, queixa que a gente teve, mas a gente não aceitou, sabe? No primeiro momento, isso é bobagem, ele é só ativo demais, ele tem muita energia. A gente demorou, para aceitar. Aí depois ele fez o primeiro ano na escola Borges de Medeiros. E aí no segundo ano a professora falou, que ele não parava na sala de aula
E aí ele sofreu também algum bullying, né? E aí a gente tirou ele da escola, a gente tirou ele daquela escola e colocamos ele ali perto ali no Milton da Cruz. E aí a gente levou ele no médico, faz 2 anos, né, que a gente levou ele no médico, que ele foi diagnosticado. Ele toma medicações, ele faz terapia. E agora, há uns 2 meses atrás, a gente levou ele no médico de novo, foi ajustado, né, a medicação que ele toma. E foi pedido, né, o médico pediu que ele continuasse as terapias e que ele fizesse e que ele tivesse acompanhamento na escola, do AE. Aí foi aí que que travou tudo. Ele faz terapia uma vez na semana, ele faz aula de matemática, ele tem acompanhamento ali na UBRA com psicólogo, né? Até mesmo para ele aprender a lidar com isso, né? Na escola, a direção não quis gravar entrevistas, mas explicou que segue as orientações da Secretaria Municipal de Educação para alunos com necessidade de atendimento especializado. Diretora pedagógica da SMED, a Patrícia Iores, explica que todas as decisões sobre atendimento educacional especializado são baseadas na Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e também considera a Resolução 04 de 2009 do Conselho Nacional de Educação, que norteia a oferta e o funcionamento do AEE. A orientação que a Secretaria Municipal de Educação traz, né, às escolas e aos profissionais que atendem o atendimento educacional especializado é de que, prioritariamente, nesse momento, se atenda ao público-alvo da educação especial, tá? Que são os deficientes, TEA, crianças e estudantes com altas habilidades, superdotação. Então, dentro desse público, se faz o atendimento no espaço das salas de recursos das escolas. No caso do Estevam, né, e dentro do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ele não está caracterizado dentro de uma deficiência. Então, entendemos a necessidade, né, desse apoio, e isso é orientado às professoras do AEE, que se faça esse apoio à professora da sala regular, né, que se construa, então, um plano educacional individualizado, um estudo de caso bem feito, bem construído, e que se possa se dar esse apoio à professora. Então, a professora do atendimento educacional especializado apoia, orienta, sugere, né, então, uma acessibilidade curricular para esse estudante, e esse trabalho é desenvolvido em sala de aula. Patrícia destaca que atualmente mais de 400 alunos da rede municipal de ensino possuem laudos e demandam atendimento especializado. A rede, no entanto, conta com apenas 23 professores especializados. A Secretaria trabalha na ampliação do quadro de profissionais e já implementou um aumento da carga horária dos professores para atender a um número maior de alunos. Hoje nós, pelo quantitativo, então, que nós temos na rede municipal de ensino, em torno de 440 estudantes laudados, dentre eles 350 são TEA, e que muitos das deficiências também engloba o TDAH. Então, nós não conseguimos dar esse atendimento prioritário também para esse público específico do transtorno, com déficit de atenção com hiperatividade. Então, é nesse sentido a orientação da Secretaria Municipal de Educação. O laudo emitido pela neuropediatra indicando a necessidade e solicitando o atendimento educacional especializado para o Estevam não encontra fundamentação nas legislações que norteiam o trabalho da Secretaria Municipal de Educação de Cachoeira, mas pode ser enquadrado na Lei 14.254 de 2021, que estabelece que escolas da rede privada e pública garantam acompanhamento específico a estudantes com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem que apresentam instabilidade na atenção ou alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita. Essas necessidades, conforme a lei, devem ser atendidas pelos professores da rede,
promovendo uma inclusão educacional mediante a adaptação do currículo e a utilização de recursos pedagógicos, a exemplo das salas de recursos que já existem em algumas escolas, inclusive aqui em Cachoeira do Sul. Ainda que a lei não inclua alunos com TDAH como público-alvo da educação especial, como previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, traz um contexto que contempla o atendimento a esse público, incentivando o diagnóstico precoce e o trabalho integrado entre educação e saúde. Entendemos também que nesse caso do estudante Estevam, a escola já vem ofertando, né, um auxílio à professora, à família, mas não conseguimos ainda especificamente atender a toda essa demanda, porque nós temos na rede não só o caso do Estevam, né, nós temos em torno de 100 crianças e estudantes que possuem o transtorno TDAH juntamente associado a outras deficiências, né, que já são atendidos nas salas de recurso pelos profissionais do AEE. Mas especificamente o estudante que só tem o transtorno, nós ainda não conseguimos atender frente à demanda que o município tem. Ele está com bastante dificuldade na escola, né? Ele tem dificuldade, ele ficou com nota baixa agora. Foi aí que, né, eu disse, não, ele precisa dos atendimentos. Eu não posso ver meu filho, né, sendo prejudicado na escola e ficar de braços cruzados. Eu tô correndo atrás porque ele precisa, né? Ele está sendo prejudicado na escola. Ele está no 4º ano, né, do ensino fundamental. E principalmente ali na questão da matemática, ou onde tem que ler, sabe, que exige mais concentração dele, ele não consegue, sabe, ele fica, não consegue, enfim. E aí ele ficou com nota baixa, né, em matemática. Como é que o Estevam se sente quando não consegue acompanhar a aula, não consegue desempenhar bem as funções? Ele fica bastante frustrado, né, ele ficou bastante triste porque não conseguiu, né, fiquei com nota baixa, né? E agora, eu só falo para ele, tu tem que estudar, tu precisa estudar, né? A gente tem que fazer um esforço para que tu consiga, né, estudar. Infelizmente, essa é uma realidade ainda enfrentada por muitas pessoas no Brasil. E aqui a gente viu, né, esse drama de uma mãe, de uma família e, por outro lado, também a escola, né, o ambiente escolar tentando acolher de alguma maneira, mas tem uma série de regras. E a gente vai justamente ampliar esse assunto agora aqui com a Chayene Coimbra. Ela é neuropsicopedagoga clínica e professora de atendimento educacional especializado. Acho, Chayene, que a gente pode justamente começar ainda enfatizando essa questão, até tomando esse caso aqui como referência. O atendimento especializado, então, ele serve para quais casos? O público-alvo da educação especial, ele é o público de deficientes, né? O transtorno global de desenvolvimento, que é o autismo, o transtorno do espectro do autismo, e altas habilidades de superdotação. Esse é o público-alvo das salas de recurso da educação especial. Uhum. E no caso dos estudantes que vão ser acolhidos na sala de aula, como que funciona isso? Aí fica na parte da educação especial inclusiva, né? Uhum. Porque a educação especial da sala de recursos é uma educação especial com ênfase na inclusiva, né? E ela usa a inclusão para atender, mas a inclusão ela não é um laudo que traz a inclusão. Isso é importante deixar bem claro, que a inclusão educacional, ela não necessita de um laudo. E o caso dele, o laudo ele traz um diagnóstico, mas esse diagnóstico ele não é um diagnóstico que vá ser contemplado pela sala de recursos, mas ele necessita de um olhar diferenciado. Então, ele necessita ser incluído nessa sala de aula, né, através da acessibilidade curricular, que é a inclusão, o acesso às escolas, né, ele garante, mas a inclusão ela é feita ali no dia a dia, né, através desse caso da acessibilidade curricular. E como que a escola pode acolher, pode oferecer o suporte? Porque a gente vê ali uma mãe que tá com um drama, né? E o filho também, porque ele precisa estudar, a mãe quer que ele esteja na escola,
mas percebe a dificuldade, as notas baixas, a dificuldade de conseguir reter o conhecimento, né, de ter ali o processo de aprendizagem. Como que a escola pode lidar com isso? O que a gente pode dizer para esta mãe e talvez para várias outras ou para outras famílias que nos acompanham e que enfrentam também essa luta, né? A importância do trabalho em rede, né? Então, a escola sozinha não é nada, a família sozinha não é nada, e não é nada no sentido de que sozinhos nós não conseguimos muitas coisas. É necessária essa rede de apoio. Então, a criança, ela precisa dos terapeutas, ela precisa da escola, ela precisa da família. Então, é essa rede, né, unida, trabalhando em prol dessa criança, é que vai fazer com que ela tenha sucesso, né? Por exemplo, ali, é uma criança que está com dificuldade de aprendizagem, né? De que forma ele está apresentando essa dificuldade? Em que área, em que disciplina? É somente em uma? É em várias? Né? São em várias disciplinas que ele está apresentando. Então, assim, o TDAH é somente um TDAH? É somente um déficit de atenção? Né? A gente tem vários viés para olhar, né, sobre essa questão, assim. Porque o médico, ele é o suporte, né, da criança com deficiência. Ele é que verifica a necessidade farmacológica, né, acessibilidade pedagógica ali, modificação, né, na forma de trabalhar com essa criança. Uhum. Então, na sala de aula, o professor que conhece a criança, ele vai verificar, né, quando que ele traz essa dificuldade. Ele traz essa dificuldade na hora das explicações, na hora de um trabalho em grupo, na hora da compreensão. Então, tu precisa conhecer o indivíduo para poder ajudá-lo. Quem é que conhece? A família, os terapeutas. Então, esse diálogo, ele é fundamental para que a criança tenha esse sucesso. E como que você vê aí a questão do papel do professor? Você acha que os professores hoje... Porque você imagina, uma sala que às vezes tem um número considerável de alunos, o professor é bastante desafiado nesse processo. Como que está a possibilidade do professor de dar a atenção necessária a cada um dos estudantes? Esse é um desafio que a gente enfrenta atualmente, até com o aumento da demanda, né? É uma demanda que vem crescendo, então os professores realmente se veem num desafio diário ali na sala de aula, né? É complexo, então é encontrar metodologias que tu possa abranger todas as dificuldades e todas as facilidades, vamos dizer assim. Utilizar as facilidades, as habilidades, como um apoio para as dificuldades, não enfatizar naquilo que a criança não consegue, né? Claro. Então, é o conhecimento de cada estudante que vai fazer com que o professor consiga organizar o seu trabalho da melhor forma, né? Claro. Dentro de todos esses desafios e possibilidades também, que é ele que vai verificar, com o apoio da supervisão, né? Da direção. Então, é necessário que o professor também tenha esse apoio, né? Bom, vamos fazer o seguinte, Chayane, nós temos aqui já a contribuição também da nossa audiência. Aliás, você de casa é muito bem-vindo aqui para participar da conversa, como eu mencionei, viu? 51997697129 é o número do WhatsApp. A gente vai deixar na tela para você interagir, mandar o seu recado, a sua pergunta, a sua contribuição. Quem está participando com a gente aqui é a Elisandra Rocha. Ela diz o seguinte: a teoria da Secretaria da Educação é linda, mas na prática não é assim que funciona. São poucos os professores do regular que escutam e fazem o que as profs do AE orientam. Sei por experiência própria com meu filho mais velho. Chega ao ponto absurdo de professores falarem para ele que não precisa se preocupar, porque como tem laudo, não reprova. É muito triste a realidade da nossa cidade. É a mensagem da Elisandra. Você gostaria de comentar? Como eu disse, a parceria é fundamental, né? Se o professor que está na sala de aula, que está com esse desafio, não escutar os demais especialistas, os demais professores, né, que estão ali no dia a dia também, com conhecimento diferente, porque eu sempre enfatizo que os educadores, eles têm conhecimentos diferentes, né, e eles precisam de um dos outros para poder contribuir na sua prática pedagógica. Claro. Então, é necessário também que o professor da sala de aula esteja aberto para poder, porque é a contribuição para o seu aluno, né? Para o seu estudante. Então, é algo que a gente não tem muito controle, porque cada um precisa fazer o seu papel, né?
Então, a escola oportuniza a formação, os professores buscam também essa formação, né? Se é suficiente, a gente precisa verificar na prática, mas também é uma autoavaliação, né? O professor, ele precisa também fazer essa autoavaliação. Então, é bem importante estar aberto, né? Para poder contribuir, porque o objetivo da educação é a aprendizagem. Se o meu estudante não está aprendendo, eu vou precisar buscar algo que chame atenção, que faça com que a aprendizagem aconteça. Porque senão não há inclusão, né? É isso aí. Bom, nós inclusive estamos fazendo aqui essa conversa a partir da reportagem que nós assistimos, conversando aqui com a Chayene Coimbra, porque é o seguinte, neste ano o Brasil está celebrando 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, que na verdade veio como uma declaração da ONU, o Brasil ratificou, né, confirmou esse tratado e 10 anos a gente tem já então essa lei em vigor aqui no nosso país. Chayene, o que você acha que a gente avançou no Brasil nesses 10 anos dessa legislação que está em vigor, que também essa legislação é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Em que pontos nós avançamos, quais pontos estão assim atrasadinhos, que a gente ainda precisa melhorar? Eu acho que a gente precisa focar naquilo que vem avançando, até para motivar, né, e verificar assim, o quanto as leis elas são importantes para o que está sendo visto nesse momento. Por exemplo, na área educacional, na matrícula, né, o acesso à escola regular é algo que avançou, né? Antigamente, as pessoas com deficiência, elas eram barradas, né? Em função da deficiência. Eram cobradas taxas se a criança necessitava de algum, né, professor de apoio. Então, assim, o que se avançou em relação à matrícula, né? A matrícula é um direito da pessoa com deficiência. É um direito dela, né? Outra questão é o atendimento educacional especializado, que vem ampliando, né? Vem ampliando nas escolas. Escolas que não tinham estão recebendo, escolas que já tinham esse atendimento em um turno estão sendo ampliadas. Então, isso é um avanço também, né? Garantir esse atendimento educacional especializado ao público-alvo da educação especial e profissional de apoio. Também é uma questão que vem avançando, né? Antigamente, era muito mais difícil, né, ter esse profissional ali no ambiente escolar para esse apoio à criança com deficiência. Então, com essas leis, se garantiu, por mais que ainda haja necessidade de judicializar, né, esses pedidos, mas ampliou, né, é um direito garantido, né, para a criança com deficiência. O que mais? A acessibilidade é uma questão bem importante, né? A acessibilidade nas escolas. Tem escolas mais novas que já foram construídas com base nessas exigências, né? Então, através de acessibilidade física, rampas, banheiros acessíveis, pedagógicas, né? Também teve avanço, materiais em libras, em braille, softwares acessíveis. Então, ao longo desses 10 anos, houve muitos avanços. Avaliação, como eu estava falando, né? A avaliação diferenciada também é um avanço, né? Antigamente também era difícil essa questão de avaliar de forma diferente. Era uma prova e padrão para todo mundo. E isso vem da capacitação dos profissionais também, que é outra questão. Aliás, sobre isso, perdão pela interrupção, nós temos aqui a participação de uma professora, que a gente falou muito sobre o papel do professor, então os professores também estão se manifestando Ótimo. aqui. A professora pediu para ter o seu nome preservado, então a gente respeita aqui esse direito, mas a contribuição é importante. Vou colocar aqui na tela e a gente continua a nossa conversa. Então, essa professora diz o seguinte: entendo que as crianças com deficiência devem ter inclusão, mas até quando temos que incluir crianças que, de certa forma, não conseguem permanecer em sala de aula e acabarem excluindo os outros? Sou professora e tenho alunos autistas sem monitor. Infelizmente, eles não conseguem interagir e acabam, de certa forma, tirando a concentração dos outros. Nós, professores, infelizmente, não estamos conseguindo atender a todos com um ensino de qualidade. Então, agora vem aqui o lado do professor, né? Como lidar quando não tem aquele suporte dentro da sala de aula. Um desafio muito grande, realmente, né? O que acontece? A inclusão, ela
foi ampliada, né? O acesso ele está sendo feito para as pessoas com deficiência, né? Só que a inclusão ela vai além do acesso. Ela vai ali o acesso. A criança tem que permanecer na escola, ela tem que participar para ter aprendizagem. E como que uma criança com deficiência aprende? Eu acredito que ela esteja falando de alguma criança com TEA, né? Isso, autistas. Isso. Tá. O que acontece? Como é que acontece a aprendizagem? Ela acontece por imitação. Eu aprendo com o outro. Então, é importantíssimo que a criança esteja num contexto coletivo. Claro que não justifica, né, essa questão de estar sem monitor, que é a questão que nós comentamos há pouco, que aumentou, né, assegurou-se o direito, mas ainda é necessário judicializar, né, é algo que está sendo ainda difícil de abranger a todos, né, de que todos tenham. E nesse momento eu sempre sugiro trabalhar com a turma como um todo, né? Os outros acolherem. É preciso que todos acolham, né? Acolher. Nós estamos ali na escola com as crianças 4 horas por dia, tentando fazer o melhor por elas. A interação, ela é algo que precisa ser trabalhado. Ela é uma das... Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo de professora de sala de recursos. O apoio que é dado ao professor, nesse momento desse apoio, o professor vai dizer assim: Chayene, a minha criança lá na sala de aula não interage. O objetivo do trabalho com essa criança vai ser o quê? Não vai ser aquele objetivo amplo de fazer com que a criança tenha interação com seus pares. Não vai ser esse inicialmente. A gente precisa organizar de forma diferente. Inicialmente, a criança vai pegar e devolver um brinquedo. E o professor é o mediador disso tudo. Pode falar. Não, a gente tem 1 minutinho só para passar aqui o tempo e eu não te interromper. Mas claro. pode concluir, por gentileza. Tá certo. Como eu estava falando, então, o trabalho ele é muito específico. Tu precisa verificar a necessidade daquela criança e trabalhar para que a turma inclua, para que aquele momento que a criança esteja na escola seja produtivo. Vai também da conversa com a família, porque a família também tem que entender que a criança não vai conseguir ficar o tempo inteiro na escola, né? Então, é necessário uma conversa com essa família, a explicação de que o tempo produtivo daquela criança é máximo 1 hora. Chayene, para a gente finalizar, nós temos aqui 15 segundinhos. Em 15 segundos, que recado você daria especialmente para os pais, para quem lida com situações assim? É necessário ter um diálogo muito aberto e de muita confiança. Porque quando o pai coloca essa criança na escola, ele precisa confiar. E o que a escola traz também precisa ser muito voltado para a intenção de quê? De que a criança fique naquele ambiente de forma produtiva. De forma que faça sentido. Então, é preciso ter esse diálogo família, escola, para que encontrem juntos o melhor para essa criança. Um trabalho a muitas mãos. A muitas mãos. Chayene, muito obrigado pela presença com a gente. Foi uma conversa muito esclarecedora. Muito obrigado a você de casa pela companhia, quem mandou mensagens para a gente aqui.